Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje estamos aqui nos encontrando novamente para tratar um novo assunto, tá? Que será razão e proporção. Porém, antes de começar o nosso vídeo, a nossa aula, aquele velho pedido de sempre, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal matemático da vida aqui, tá bom? Pessoal, sem mais demora, então, vamos começar o nosso vídeo, mas antes a chamada da nossa inconfundível vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Razão e proporção. Vamos começar com o conceito de razão, tá? Falar um pouquinho sobre isso e depois a gente entra no conceito de proporção, tá ok? Muito bem, então vamos definir, né? O que é uma razão? Uma razão é apenas uma divisão. Pronto, somente isso. Vamos ver agora com mais detalhes, ó. Uma razão trata-se do quociente de dois números, duas quantidades ou duas medidas, né? O quociente é o resultado de uma divisão. Normalmente feita com a finalidade de comparar esses dois números, né, ou medidas ou quantidades, em algum sentido, né? Fazer uma comparação em algum sentido. Na maioria das vezes, a razão é representada na forma de fração, embora também admita outras representações, também vamos mostrar, né, mais à frente. Então, uma razão é isso, nada mais é do que uma divisão normalmente representada na forma de fração. Tá bom? Considere dois valores aí, um exemplo. Considere dois valores A e B, não sabemos quais são os valores de A e de B. A razão de A para B pode ser representada por, tá ali, uma fração, né, onde A, né, é o numerador e B é o denominador, tá? Só que aqui, quando a gente está tratando com uma razão, né, tem outros nomes, tá? O A chama-se antecedente e o B chama-se consequente. E a leitura disso daí, tá, dessa razão é, lê-se, né? A gente lê da seguinte forma: A está para B. Tá? A mesma coisa que A sobre B, A dividido por B. Tá bom? A razão também pode ser representada de outras formas, como foi mencionado antes, né? Vou mostrar aqui. A razão acima também pode ser representada por A, né, dois pontinhos, que é sinal de divisão, né, B, ou A barra B. Certo? Então, apresentação aqui do que é a razão, tá? Nada mais do que uma divisão normalmente representada por uma fração. Certo? Muito bem. Razões equivalentes. Bom, razões equivalentes é um conceito bem simples. Duas razões são ditas equivalentes se fornecerem o mesmo quociente, né? O resultado da divisão for o mesmo. Então, por exemplo, as razões 3/5 e 21/35 são equivalentes, pois se você dividir 3 por 5, você vai achar 0,6. E se você dividir 21 por 35, você também vai achar 0,6, ou seja, fornecer o mesmo quociente. Então, essa razão 3/5 e essa razão 21/35 são equivalentes, certo? Pois dividindo o antecedente pelo consequente, você acha os mesmos resultados, certo? Muito bem. Razões inversas. Razões inversas também é um conceito bem simples. Duas razões são ditas inversas se o produto entre elas for igual a 1. Um exemplozinho bem simples. As razões 3/5 e 5/3 são inversas, pois se você multiplicar uma pela outra, ó, 3/5 vezes 5/3, ó, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3, 15, 15 dividido por 15 igual a 1. Então, se você achou lá o resultado da multiplicação das razões, né, igual a 1, eis que as razões são inversas. Também é bem intuitivo, né? São inversas, né, os valores aqui, né, do antecedente e do consequente, né, eles trocam de lugar, né? Então, 3/5 e 5/3, inverteu aqui, né? São razões inversas, como o próprio nome sugere. Bem simples, bem tranquilo. Certo? Muito bem. Algumas aplicações desses conceitos.
aplicações. Vamos ver um probleminha aqui para a gente entender isso legal. Uma turma possui 40 estudantes, dos quais 15 são meninos. Determine. 3 coisas aqui para a gente determinar. A razão entre o número de meninos e o número de estudantes da turma. A razão entre o número de meninas e o número de estudantes da turma. A razão entre o número de meninas e o número de meninos da turma. Então vamos fazer isso com bastante calma, né? Letra A primeiro, tá? A letra A é a razão entre o número de meninos e o número de estudantes da turma. Bem, quantos meninos tem na turma, né? Na turma tem 15 meninos, está escrito aqui, certo? Quantos estudantes tem na turma? Bom, a turma tem 40 estudantes, está escrito ali também, tá? Então, a razão, né, entre o número de meninos e o número de estudantes da turma vai ser a quantidade de meninos sobre a quantidade de estudantes. Ou seja, 15 sobre 40. Se fosse a razão entre o número de estudantes e o número de meninos, aí o 40 viria em cima e o 15 embaixo. Mas não. É a razão entre o número de meninos e o número de estudantes, né? O primeiro vem em cima, né, o antecedente, e o segundo valor aqui vem embaixo, consequente. Então é 15 sobre 40. E normalmente, quando tratamos razões, nós simplificamos, tá, essas frações, tá? Então aqui eu posso simplificar por 5, né? Dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Então, simplificando essa fração, eu teria 3 oitavos. O que significa esse 3 oitavos aqui? Né? Significa que 3 em cada 8 estudantes da turma são meninos. Ou seja, uma comparação, né, entre o número de meninos e o número de estudantes da turma. Uma razão, na maioria das vezes, tem a finalidade de comparar duas coisas, dois valores, duas quantidades, duas medidas. Perfeito? Muito bem. Vamos para a letra B. A razão entre o número de meninas e o número de estudantes da turma. Bom, vamos ver então as quantidades primeiro, né? Bom, o número de meninas, né, se eu tenho 15 meninos, isso quer dizer que o número de meninas vai ser 40 menos 15, né? 25 meninas. Ok? O número de meninas vai ser 40 menos 15, 25. E o número de estudantes? Bom, o número de estudantes segue sendo 40, né? O número de estudantes, 40. Então, a razão entre o número de meninas e o número de estudantes vai ser a quantidade de meninas, que é 25, né? Sobre a quantidade de estudantes, que é 40. Logo, 25 sobre 40. Só que aqui também dá para simplificar por 5. Então, simplificando 25 por 5 e o 40 por 5, eu vou ter 5 oitavos, certo? Então, o que isso significa, né? Significa que 5 em cada 8 estudantes da turma são meninas. Tá? É a comparação que foi feita aqui na letra B ao fazer a razão entre o número de meninas e o número de estudantes da turma. Certo? Muito bem. Letra C. A razão entre o número de meninas e o número de meninos da turma. Bom, vamos ver as quantidades. O número de meninas, né, são 25, tá aqui. E o número de meninos são 15, né, tá aqui. Tá escrito aqui no problema. Ó. Então, vamos anotar isso. Ó. Número de meninos, 15. Número de meninas, 25. Eu quero saber a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Então, em cima, a quantidade de meninas, embaixo, a quantidade de meninos. Logo, vai ficar 25 sobre 15, onde eu também posso simplificar por 5. E que 25 por 5 dá 5 e 15 por 5 dá 3. Né? Então, dá 5 terços. O que significa isso? Comparação. Essa comparação representa exatamente o quê? Para cada 5 meninas, temos 3 meninos na turma. Ok? Então, esse aqui foi um exemplo, né? Exemplo 1 de aplicação de razão aí. Bem tranquilo, bem fácil. Uma questão de interpretar o textinho ali numa boa, sem grandes problemas. Certo? Muito bem, vamos para um exemplo 2. Exemplo 2. Um carro percorre 300 km em 5 horas de viagem. Determine sua velocidade média. Bom, a velocidade média é uma razão muito importante, né? Bem popular, tá? E ela representa o seguinte, ó. A velocidade média trata-se da razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Tá? Velocidade média é isso.
A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Logo, a velocidade média vai ser a razão entre a distância percorrida, que é 300 km, dividido pelo tempo gasto, que são 5 horas. Dividindo 300 por 5, eu tenho 60 km por hora. Observe que a razão aqui envolveu grandezas, né, de espécies diferentes. Aqui em cima eu estou dividindo quilômetros por horas, que aqui embaixo são 5 horas. Então aqui eu tenho 60 km por hora. Eu tenho que colocar as unidades que estão sendo divididas. Quilômetro em cima, hora embaixo. Então ficou quilômetros por hora e 300 divididos por 5, 60. Tranquilo, divisão normal. Tá? E o que representa esses 60 km por hora aí? Representa o seguinte, ó. A cada 1 hora o carro percorre 60 km. Então é isso que essa razão aqui, né, essa informação que essa razão aqui passa para nós, tá? Que a cada 1 hora o carro percorre 60 km. Certo? Legal, vamos para um exemplo 3. Exemplo 3, ó. Determine a densidade de um líquido que possui massa 20 gramas e ocupa um volume de 50 centímetros cúbicos. Bom, mas o que é densidade? Densidade, assim como velocidade média, é um tipo de razão muito importante, tá? Que é definida da seguinte forma. A densidade trata-se da razão entre a massa de uma substância e o volume ocupado por ela. Logo, ó, a densidade é igual à massa da substância, tá? Dividido pelo volume ocupado por ela. No caso aqui a massa são 20 gramas e o volume 50 centímetros cúbicos. Então 20 dividido por 50. Dividindo 20 por 50, nós temos um valor decimal aqui, 0,4 gramas por centímetro cúbico. Novamente unidades diferentes, né? Em cima é grama, embaixo é centímetro cúbico, grama, centímetro cúbico, né? Então ficou aqui 0,4, que é 20 dividido por 50 gramas por centímetro cúbico. O que significa isso, né? Significa o seguinte, que cada 1 centímetro cúbico é ocupado por 0,4 gramas desse líquido. Essa é a informação que está sendo dada por esta razão aqui, 0,4 gramas por centímetro cúbico. Certo? Então, a velocidade média e a densidade são tipos de razões muito importantes e muito populares, vale a pena a gente lembrar sempre delas, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai ver um tipo de razão aqui importantíssimo também, que é a escala, tá? O que é a escala, né? A escala, né, muito aplicada em mapas, também chamada de escala cartográfica, né? Trata-se da razão entre uma medida representada nesse mapa e a medida real, né? Que esse mapa está tentando representar através, né, do desenho dele ali, digamos assim, tá? A escala nada mais é do que a razão, aqui uma razão, uma fração, entre a medida representada no mapa e a medida real, tá? Daquela medida ali, né, está sendo representada, tá? Na realidade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine a escala utilizada no mapa onde uma distância de 180 km da medida real, né, da realidade, é representada por um segmento de medida 3 cm nesse mapa. Bom, aqui antes de começarmos a fazer, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Aqui a medida no mapa está em centímetros e aqui a medida, né, na realidade está em quilômetros, né, aqui. Antes de tudo, você tem que colocar tudo na mesma unidade. Então, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte, para eu calcular, né, para eu expressar a escala, eu preciso que as duas medidas, né, a real e a do mapa, elas estejam na mesma unidade. Então, vamos anotar isso, ó. Antes de tudo, é preciso escrever as distâncias na mesma unidade de medida. Logo, optando por escrever tudo em todas as medidas em centímetros, por exemplo, né? Vou escrever tudo em centímetros. O que nós temos? Bom, a medida do mapa em centímetros já está em centímetros, né? Então não preciso me preocupar. Mas a medida real, que está em quilômetros, 180 quilômetros, eu faço a transformação de 180 quilômetros em centímetros, que dá dos 18 milhões de centímetros, né? Fazendo aqui a transformação, acrescentando os zerinhos. Agora, aqui está em centímetro,
e aqui está em centímetro. Você só pode calcular a escala quando tiver todo mundo na mesma unidade, como eu fiz aqui. Não posso trabalhar centímetro com quilômetro, tem que ser centímetro com centímetro. Tá bom? Agora eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Medida representada no mapa, que é 3, medida real, 18 milhões de centímetros. Então a minha escala, ó, vai ficar 3 sobre 18 milhões. Posso simplificar aqui. Posso simplificar por 3, né? Em cima e embaixo. Isso vai dar 1 sobre 6 milhões. Ok? Essa daqui é que é a minha escala. O que isso significa? Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 6 milhões de centímetros na realidade, na medida real, tá? Que aquele mapa está representando. Certo? Então, muito importante essa questão da escala, de não esquecer de colocar na mesma unidade, tá? Se um cara está em centímetro, o outro tem que estar em centímetro. Perfeito? Então, esse lembrete aí é super importante para quem vai trabalhar com escala. Legal? Muito bem. Agora sim, proporção. O que é proporção, né? Proporção é bem simples também o conceito. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões, né? Apenas isso, quando uma razão é exatamente igual à outra. Tá? Considere duas razões, A sobre B e C sobre D. Né? Se elas formam uma proporção, então podemos afirmar que A sobre B igual a C sobre D. Certo? Isso daqui significa o seguinte, que elas são equivalentes, né? Como já vimos o conceito antes. A sobre B é igual a C sobre D, então quer dizer que elas são equivalentes. Tá? Só que esses caras têm nomes, né? Também têm nomes. O A e o D são chamados de extremos, tá? Esses dois caras aqui são chamados de extremos. E o B e o C são chamados de B e o C, né? São chamados de meios. Tá bom? Mais uns nomezinhos aí, né? Pra gente lembrar quando estiver trabalhando ali uma igualdade de razões, ou seja, uma proporção. Tá? Propriedade fundamental das proporções. Se, né, duas razões formam uma proporção, tá? O produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Sempre. Se for uma proporção, se as duas razões formarem uma proporção, o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Ou seja, se eu tenho que A sobre B é igual a C sobre D, isso significa que A vezes D, ó, é igual a B vezes C. Multiplicando cruzado, eu encontro os mesmos resultados, tá? A vezes D igual a B vezes C, se for uma proporção. Isso sempre acontece numa proporção, tá? Uma propriedade fundamental. Existem outras propriedades da proporção, tá? Hoje nós vamos trabalhar, focar nessa propriedade fundamental, mas existem outras propriedades, tá? Que nós veremos em vídeos futuros. Certo? Mas essa daqui é disparado, a mais importante é que será usada muitas vezes daqui em diante. Por favor, guardem no coraçãozinho. Tá bom? Legal. Vamos para algumas aplicações. Determine o valor de x na proporção abaixo. Bom, então ele já está dizendo que isso daqui é uma proporção. Se é uma proporção, eu posso usar a propriedade fundamental das proporções, que diz que x vezes 20 é igual a 5 vezes 12, né? Ou 20 vezes x igual a 12 vezes 5. A multiplicação cruzada, né? Então eu tenho, ó, que 20 vezes x é igual a 5 vezes 12. E daqui em diante é uma equaçãozinha do primeiro grau bem simples. Só continuar, né? Então 20x é igual a 20x é igual a 5 vezes 12, 60. X vai ser igual, ó, passo 20 dividindo, né? 60 dividido por 20, x igual a 3. Bem tranquilo, né? Multiplicação cruzada, que nós já conhecemos já, né, de outros vídeos também. Exemplo 2. Determine o valor de x na proporção abaixo. Aqui, um pouquinho, né, mais complexo, mas muito pouquinho mesmo. Aqui a gente vai utilizar a mesma ideia, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 12 vezes x mais 1 igual a 15 vezes 4. Só que 12 vezes x mais 1 vai ter que aplicar a propriedade distributiva, então tem que abrir o parênteses. Ó, 12 vezes x mais 1 entre parênteses, igual a 4 vezes 15. Ok? O 12 vai multiplicar o x e vai multiplicar o 1, propriedade distributiva, né? Então, ó, 12 vezes x, 12x,
mais 12 vezes 1, 12. Igual 15 vezes 4, 60. Ok? E aqui a gente resolve a equaçãozinha do primeiro grau. Passo o 12 para o outro lado, mudando o sinal, né? 12x igual a 60 menos 12. 12x igual a 48. O 12 vai passar dividindo, né? X igual a 48 dividido por 12. Então, x igual a 4. Encerrado ali, bem tranquilo, né? Encontramos ali o valor de x sem grandes dificuldades. Certo? Muito bem. Para fechar, um exemplo 3 aqui bem interessante também. Tá lá. Uma turma possui 40 estudantes, onde o número de homens está para o número de mulheres na razão 3 sobre 5. Né? Aqui é a razão 3 sobre 5. Determine o número de homens e o número de mulheres dessa turma. Bom, vamos pensar aqui o seguinte. Tem uma quantidade de homens que eu ainda não sei qual é, e tem uma quantidade de mulheres que eu não sei qual é nessa turma. Mas uma coisa eu sei, que se eu somar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, isso vai dar 40. Então, chamando homens, quantidade de homens de H e a quantidade de mulheres de M, eu posso escrever que homens mais mulheres igual a 40. Certo? E aqui, tudo bem. E aqui diz que o número de homens está para o número de mulheres na razão 3 sobre 5. Então, isso quer dizer que a quantidade de homens sobre a quantidade de mulheres é igual a 3/5. Então, eu vou anotar isso. Ó. Quantidade de homens sobre a quantidade de mulheres é igual a 3/5. Certo? E isso daqui ó, são duas expressões com duas incógnitas, com as mesmas duas incógnitas. Então, isso é um sistema. Está lá o sisteminha que a gente já conhece também de outros vídeos. E aqui a gente vai utilizar né, o método da substituição para resolver. O que eu vou fazer então? Vou isolar uma das minhas incógnitas, tá? De uma das equações. Eu vou isolar então aqui o H nessa primeira equação. Ó. Então eu tenho aqui H igual a 40 menos M. Eu passei o M para o outro lado e ficou 40 menos M. E o que a gente faz agora? Pega o 40 menos M e coloca no H da outra equação, né? Então, olha como é que fica. Ó. No lugar desse H, ó, botei 40 menos M, que é o H. Embaixo continua M, continua igual a 3/5. E aqui só tem M para eu descobrir. O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, porque o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vou utilizar a propriedade fundamental das proporções. Então, ficou fácil. Ó. 3 vezes M, está aqui, é igual a 5 vezes 40 menos M. Tem que fazer distributiva, por isso que botamos parênteses. Então, 3M vai ser igual a 5 vezes 40, 200, e 5 vezes menos M, menos 5M. Passo menos 5M para lá, vai ficar mais 5M, né, igual a 200, equaçãozinha do primeiro grau. 8M igual a 200, passo 8 dividindo 200, né, M igual a 200 divididos por 8, M igual a 25. Bom, M igual a 25 significa que a quantidade de mulheres é 25. A quantidade de homens agora é fácil. Ó. 40 menos a quantidade de mulheres. A quantidade de mulheres é 25, acabei de descobrir aqui. Então, a quantidade de homens vai ser 40 menos 25. Ó, homens vai ser igual a 40 menos 25, que é 15. Logo, resposta, a turma possui 15 homens e 25 mulheres. Um problema que a gente resolveu utilizando, né? Propriedade fundamental das proporções e o sisteminha ali que a gente já conhecia de outras aulas aplicadas aqui na nossa aula de razão e proporção. Certo? Muito bem. Pessoal, espero sinceramente tenha ficado mais uma vez joinha, tá bom? Tem aquela listinha para treinar e no final tem aquele pedido, né? Dá aquela curtida aí no nosso vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada, mostra para os seus amigos, né? E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, nos ajuda muito, muito mesmo a continuar motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal matemático aqui, ficar cada vez mais rico de conteúdo para mim, para você, para todos os amantes da matemática, tá bom? Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.